Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi, sou aluno de Medicina na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico da Agreste. O título do nosso trabalho ficou: Papel da microbiota intestinal na patogênese da doença de Parkinson. Os autores são Farias A.K.A., Ferreira J.T.P., Oliveira L.R.P., Tenório L.H.M., Serafim M.M.H., Santos Neto M.G., Souza M.W.F., Carvalho P.A.S. e Vieira D.S.S. Todos vinculados à Universidade Federal de Pernambuco, no Núcleo de Ciências da Vida, no Centro Acadêmico do Agreste, aqui em Caruaru. Inicialmente, é válido pontuar que a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa e ela é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente. Quando falamos de distúrbio do movimento, é a mais frequente do mundo. É uma doença que se caracteriza principalmente pelo acometimento do sistema motor do corpo, em que essas vão ser as manifestações mais típicas. Mas também teremos algumas manifestações não motoras frequentes, como disfunção olfativa e intestinal, geralmente antecedendo as manifestações motoras. Quando a gente fala da influência para desenvolver o Parkinson, é um conjunto de fatores, tanto fatores genéticos, epigenéticos, a idade, e propriamente fatores ambientais. E quando a gente fala da patogênese, tradicionalmente ela é estudada pela análise do sistema nervoso central, mas tendo em vista as manifestações motoras, como a constipação intestinal, estudos atuais vêm estudando a associação de outros sistemas com a patogênese da doença de Parkinson. Dentre eles, destaca-se a relação entre o trato gastrointestinal, especificamente a microbiota intestinal e a patogênese da doença de Parkinson. Assim, nosso objetivo do trabalho ficou como identificar o papel da microbiota intestinal na patogênese da doença de Parkinson. A metodologia trata-se de uma revisão de literatura na base de dados PubMed e Medlines, com os descritores de doença de Parkinson, patologia e microbiota, os quais foram correlacionados através do operador booleano AND, e os critérios de inclusão foram estudos disponibilizados na íntegra e grátis, atualidade de 2019 a 2021, que tivesse no idioma de português, inglês e espanhol, e também adequação temática em título e resumo. E os critérios de exclusão, por sua vez, foi se não tivesse sido disponibilizado na íntegra, nem for de graça, o trabalho fora do recorte temporal e inadequação temática. A aplicação de filtros, nós tivemos 68 referências encontradas, depois selecionamos 13 para ser incluídas, para serem analisadas. Assim, o trabalho foi selecionado para essa revisão. Os 8 trabalhos selecionados investigaram os principais aspectos da microbiota intestinal que estão potencialmente envolvidos na patogênese da doença de Parkinson. Também trazendo algumas ressalvas sobre a necessidade de mais estudos para definir adequadamente essa correlação. A patogênese da doença de Parkinson se relaciona com a neurodegeneração, como foi mencionado, né? Dos neurônios dopaminérgicos da substância negra do sistema nervoso central, bem como a formação de corpos de Levy ou corpúsculo de Levy, que são estruturas que são decorrentes da formação de proteínas anormais, que são chamadas de alfa-sinucleínas. Essas alfa-sinucleínas, elas podem se acumular no sistema nervoso central e iniciar esse processo de neurodegeneração, que vai causar futuramente as manifestações típicas motoras, né? Além disso, também existe uma capacidade de transmissão dessas alfa-sinucleínas entre os neurônios. Isso meio que vai justificar essa neurodegeneração. Estudos sugerem que esses corpos de Levy também não estão só restritos ao sistema nervoso central, a gente pode encontrar em outros locais, como no sistema nervoso entérico. Assim, a gente pode fazer uma correlação. A correlação disso com a presença de manifestações não motoras, como a constipação, antecedentes motoras, pode mostrar uma relação do intestino com a doença de Parkinson. Isso levou os pesquisadores a pensar, será que existe uma relação entre a microbiota intestinal e o desenvolvimento da doença de Parkinson? Essa foi a pensou. Assim que foi postulado. Inicialmente, foi postulado que a gênese dessa condição poderia estar associada à presença e liberação de substância de algum micro-organismo patogênico que tivesse uma capacidade neurotrópica. Aí a liberação dessa substância poderia iniciar esse processo neurodegenerativo, que posteriormente ia progredir para o sistema nervoso central, causando as manifestações. Essa progressão para o sistema nervoso central, né, meio que ascendente, digamos assim, é justificada pela essa capacidade de transmissão das alfa-sinucleínas nos neurônios. Aí alguns estudos foram realizados para meio que investigar essa microbiota, comparando de pessoas com doença de Parkinson e pessoas sem doença de Parkinson. E o que foi encontrado? Foi encontrado meio que diferença no padrão de microbiota entre esses indivíduos, em que as pessoas com doença de Parkinson tinham, digamos, aumento de algumas bactérias, de alguns micro-organismos que as pessoas sem Parkinson não tinham. Entretanto, os diferentes estudos que tentaram evidenciar essa microbiota, eles tiveram diferentes características dos microambientes intestinais, diferentes padrões, digamos assim, não tendo uma uniformidade. O que se pensa atualmente? Atualmente sugere-se que inúmeros elementos estão associados à patogênese da doença de Parkinson quando está relacionada a essa microbiota intestinal, principalmente quando a gente fala das alfa-sinucleínas, como eu já mencionei, mas também tem os outros elementos, como o distúrbio do eixo cérebro-intestino, inflamação, endotoxina, aumento da permeabilidade hematoencefálica,
e mudança na produção de dopamina e mimetismo molecular. Ou seja, todos esses fatores, de uma forma ou de outra, podem estabelecer uma relação com a microbiota intestinal. Vou falar um pouquinho disso agora. O distúrbio do eixo cérebro-intestino vem sendo associados à inflamação e à disfunção da permeabilidade na barreira hematocefálica. Alguns estudos, o que aconteceu? Eles mostraram que alguns produtos da microbiota, como ácidos graxos de cadeia curta e os lipopolissacarídeos, eles podem influenciar na permeabilidade da barreira hematoencefálica. Aí, a partir do momento que, por exemplo, ele diminui essa permeabilidade, pode ocorrer a translocação de alguns produtos bacterianos para o sistema nervoso central. E muitas vezes esses produtos bacterianos eles são apontados como capazes de causar neuroinflamação, algo que, querendo ou não, pode justificar um pouco dessa patogênese e influência da microbiota. Outro fator seria do trato intestinal, que ele tem uma grande relação com a produção da dopamina, que, como eu falei anteriormente, né, ela está relacionada com a doença de Parkinson, e além disso, ela é fundamental para o desempenho normal do movimento do corpo. E o que aconteceu? Alguns estudos eles mostraram que esses metabólitos da microbiota eles podem diminuir a produção de grelina, e a grelina é um neuropeptídeo relacionado à ativação de neurônios dopaminérgicos. A partir do momento que a gente tem uma redução do nível de grelina, a gente vai fragilizar todo esse processo, influenciando em podendo ter distúrbio do movimento, entendeu? Além disso, também temos o mimetismo molecular entre metabólitos da microbiota com proteínas anormais de alfa-sinucleína. Assim, a partir do momento que a gente tem essa reação cruzada, pode ocorrer uma maior reação inflamatória das células, nas células que apresentam essa alfa-sinucleína. Aí, o que a gente concluiu com esse trabalho? A mudança verificada na microbiota normal em pacientes com doença de Parkinson sugere um fator causal relacionado à gênese da doença em questão, principalmente quando levamos em consideração os produtos bacterianos e como podem influenciar no sistema nervoso central. Entretanto, apesar disso, dessa correlação entre microbiota intestinal e doença de Parkinson, existem divergências na literatura sobre se isso reflete a causa ou é uma mera consequência das alterações intestinais que sabidamente derivam da doença de Parkinson. Portanto, o tema ainda carece de maiores pesquisas que visem esclarecer importantes questões referentes à relação entre causa e efeito envolvendo disfunções do eixo microbiota, intestino, cérebro e a doença de Parkinson. Essas aqui foram as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Eu espero que tenham gostado e muito obrigado.